Hoje eu estou aqui para um desabafo. Um desabafo intenso. Eu não entendia bem porque é que eu acordei tão cedo hoje. E acordei com o coração tão apertado. Acordei com o coração tão triste. Pensando no mundo como está e pensando comigo mesma. Se eu quiser falar com Deus, o que é que eu vou dizer a Ele? Se eu pudesse falar com Deus, o que eu diria a Ele? Eu diria: Deus, para este planeta. Me leva daqui. Me tira daqui. Mesmo que eu tenha um amor enorme às minhas filhas e ao meu neto, eu não fico limitada à minha família, sabe? Porque eu sou gente, eu sou humana. Eu não tenho limites em relação ao que eu sinto, em termos de solidariedade, em relação à minha gente. E a minha gente não é a gente brasileira apenas. É a gente do mundo. É o ter nascido neste planeta tão lindo e não fazer jus a ele. Gente, o que está acontecendo? O planeta está em colapso. Só não vê quem não quer. São crianças adoentadas. São pessoas adoentadas. São pessoas que trocam filhos por bonecos porque não querem ter trabalho. No inconsciente é isso. Filho dá trabalho. Filho dá gasto. Filho exige educar. Filho exige exemplo. E muitas mulheres não estão dispostas a perder o seu tempo com crianças que dão tanto trabalho de verdade. E adotam bebês reborn. Que seja. Quantas pessoas aplaudindo mortes, protegendo pessoas que vieram para destruir o planeta e nos testar. Hoje eu acordei e vim fazer essa live como um desabafo da minha dor. Um desabafo por estar no mundo onde eu tenho que ficar. Porque é aqui que eu nasci e talvez Deus tenha me dado a missão de viver até aqui e ter as redes sociais para desabafar. Para mandar para o mundo a minha percepção, que não vai significar nada para muitos. Mas eu tenho certeza que vai plantar raízes férteis em alguns. Porque somos joio e trigo. Eu quero ser colhida pelo Senhor como joio e não como trigo. Desculpe. Eu quero ser colhida pelo Senhor como trigo e não pelo joio. O joio é o que é doente, é o que está ali para destruir o trigo. Desculpem. Mas é a minha dor que às vezes embaça o meu pensamento e eu acabo confundindo. E eu não tenho medo aqui de errar, nem de dizer o que eu penso, porque eu sou de verdade. Sequer eu coloco filtro. Sequer eu coloco maquiagem no momento desse, eu estou com a roupinha de dentro de casa. Mas eu venho gritar minha indignação, eu venho gritar minha dor, eu venho gritar minha falta de tolerância com este mundo tão cruel. Onde é que nós vamos parar? Crianças ansiosas, são tantas. Crianças ansiosas porque não brincam com outras crianças. Crianças ansiosas porque são criadas na frente de um computador. São criadas na frente de jogos eletrônicos. Tem o dia cheio, repleto de atividades para que a mãe possa trabalhar e possa, talvez, quem sabe, eu não quero julgar todas, se livrar um pouquinho delas. Crianças que estudam de manhã, de tarde, de noite. Blá, 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 blá. Eu e tantas outras pessoas iguais a mim estudávamos o normal. Eu estudava com os deveres de casa até as 4 horas da tarde. Nunca fui ansiosa. Quando criança, estou ansiosa hoje, neste mundo onde vivo. Eu sinto muito pelo que eu vou falar, se vai ofender alguém aí, mas se ofender alguém aí, eu vou dar um conselho. Procura um analista, um psiquiatra, um psicólogo. Sabe por quê?
Não porque eu seja dona da verdade, é porque a verdade está estampada para nós. Só não vê quem não quer. Não estou falando aqui, não é uma questão ideológica, mas no fundo não deixa de ser. Eu me lembro que quando Lula fez a primeira fala em relação ao que estava acontecendo na Palestina, a imprensa caiu matando. Pessoas próximas a mim diziam que eu era louca. Lula era um louco quando ele chamou Netanyahu de genocida. Quando ele disse que o que estava acontecendo na Palestina era um genocídio do século XXI. Quando ele disse isso, o mundo brasileiro veio abaixo. Louco, velho. Porque na cultura brasileira, na sociedade brasileira, todo mundo que tem mais de 60 anos é velho. Mas tem uma velha aqui, na frente de vocês, dizendo o que ela pensa, porque ela não teme. Ela não tem medo de deixar de ser seguida. Ela não é monetizada. Ela não fala para encantar, ela fala para desabafar. Tem uma velha aqui na frente de vocês que dança, que faz figurinha, que canta, mas que chora, que se indigna, que fica morrendo de raiva de ver o silêncio dos nada inocentes. Agora, depois que o velho louco disse que era genocídio, o que temos visto são vários países do mundo, em estádios de futebol. Se você acha que eu estou exagerando, veja aí no meu feed, eu postei alguns. Em estádios de futebol, pessoas que estão indo às ruas deliberadamente, livremente, por escolha, e gritando genocídio, genocídio. Eu fico pensando, sabe? Eu fico pensando como é que a gente consegue dormir, gente. Porque na Segunda Guerra Mundial, nós não sabíamos exatamente o que estava acontecendo. Viemos saber muito tempo depois, graças à história e graças à coragem de todos aqueles que registraram, esconderam para não morrer aquelas atrocidades que aconteciam em Auschwitz, não é? Auschwitz, não é? Vocês sabem que é aqueles campos de concentração, Auschwitz. Eu não sei o nome, mas eu sei o que aconteceu. Auschwitz. Eu não sei o nome dos campos de concentração, porque eu era uma garotinha, nem era nascida, na verdade, eu soube depois. Embora a guerra tenha terminado em 1956, eu nasci trazendo a paz. Graças a Deus, foi o ano que eu nasci. E aí eu fico me perguntando, meu Deus, como é que a gente consegue ficar em paz? São milhares de crianças morrendo de uma forma bárbara. Eu não preciso me aprofundar para saber. Só vem as notícias, elas são de uma crueldade. São mães, são idosas, são pessoas que tinham sonhos, são pessoas que amavam, que odiavam, que faziam fofoquinhas de vizinhos, como nós. Exatamente como nós, que como não tem mais hoje como fazer fofoca nas calçadas das ruas, fazem fofoca de pessoas como o padre Fábio de Mello e jogam pedras sem nem estarem presentes no que aconteceu com ele, inventando coisas, porque estão totalmente fora da história. Está na hora das pessoas se insurgirem. O mundo está se insurgindo. Enfim, o mundo está dando razão ao nosso presidente Lula, embora ele seja um velho, embora ele esteja cometendo os erros dele, porque ele vive num mundo totalmente diferente daquele que ele viveu, onde havia uma certa coragem, onde havia uma certa transparência. Hoje não existe transparência nenhuma. Existem governadores, como o de São Paulo, cuja ordem era: atire primeiro e pergunte depois. Tem gente que até hoje sente falta de ACM aqui na Bahia, que dizia a mesma coisa.
Bandido bom é bandido preso. Concordo. Desde que o bandido seja realmente bandido e não sendo prisioneiro para tapar o buraco do verdadeiro criminoso. Porque não é o meninozinho que vende a droga, não é o aviãozinho que desce para a calçada para vender, muito menos os meninos que são o exército do tráfico. O chefe do tráfico muitas vezes está dentro dos congressos e das câmaras. Eu não tenho como provar. Mas diante do que eu vejo, o ataque às outras religiões, o ataque a mulheres trans, homens trans, o ataque às mulheres, o ataque às meninas que precisam abortar porque foram estupradas, eu não duvido de mais nada. Eu não duvido porque nós temos uma Câmara de Deputados, uma Assembleia, um Senado cheio de políticos de internet, políticos que não mostram serviço, apenas no blá blá blá, dizem o que está certo e o que eles acham que podem fazer, apresentam propostas sem dizer como fazer, com quem fazer, qual é o objetivo estabelecido. Meus amigos, eu montei um festival, um show, onde mais de 500 jovens dançavam, cantavam, faziam poesia, tocavam em cima do palco. Era um espetáculo de dança e música que era aplaudido de pé por mais de 1.500 pessoas. Mas eu não criava o espetáculo sem antes sentar e me perguntar, para quê? Por quê? Qual será o tema? Qual será a minha linha de ação? E o que é que eu vou usar para empreender esta ação? Nunca deixei de fazer isso. E o que eu vejo agora são políticos nas redes fazendo fake news, claramente fake news, usando a inteligência artificial. Mas o que me preocupa é a desinteligência real de pessoas que acreditam em tudo e fazem silêncio. E não tem coragem de falar mal dos outros, de criticar a live dos outros, de criticar Padre Fábio de Mello sem ter estado presente no local, só no achismo. Mas na pesquisa, não. Me desculpe se eu estou incomodando alguns, não estou nem aí. Eu sou Rosana com Z. Tem um nome enorme, Rosana Cunha Pires Orge. Mas hoje, eu sou Rosana com Z. Uma Rosana que não dá satisfação a ninguém, que não se corrompe, que não se vende para ninguém. Uma Rosana inteira, uma Rosana absolutamente, não sou perfeita, atenção. Isso aí é um dever de todo cidadão que tem um mínimo de dignidade. E não vou ficar calada. Não vou ficar calada, nem tenho medo de perseguição. Embora ninguém tenha me ameaçado de coisa alguma, eu não estou nem aí. Nós vivemos numa sociedade hoje que passou dos 50 é velho. Pobre sociedade brasileira. Com tanta desinteligência real, quando sobra inteligência artificial. Pessoas que criticam uma pessoa por ter 60 anos, só porque ela tem 60 anos ela é velha. Velha é você, querida. Velha é você, que não tem competência para fazer uma fala na internet, que não tem competência para ter coragem de fazer algumas coisas que talvez você tivesse vontade, mas que a velha aqui faz. Eu danço, eu me transformo numa sereia, tá lá nos meus stories, estou linda de sereia. Eu canto, eu dublo, eu faço o que eu quero, porque esse mundo é meu. Este pedaço de mundo é meu. E aqui eu posso dizer, é genocídio, sim. Netanyahu está fazendo miséria, sabe por quê? Porque o mundo está em silêncio. Ah, alguém me disse, eu não falo nada porque eu tenho medo de uma terceira guerra mundial. Gente, acorda. A terceira guerra mundial é esta que está aí.
é esta. A Terceira Guerra Mundial é um Trump no poder, aplaudido por brasileiros. Porque que ele seja aplaudido pelos estadunidenses, que sempre foram preconceituosos, arrogantes, não estou dizendo todos, mas uma boa maioria que sempre apoiou políticas que diminuíssem os outros, principalmente os latinos. Um país cujo sonho é fazer do Brasil de novo o seu quintal. E tem gente aplaudindo. A extrema-direita brasileira apoia Trump, que era... O pai dele era da Ku Klux Klan. Sabe o que é que a Ku Klux Klan fazia com alguns negros? Empalava. Vocês sabem o que é empalar? Não sabe não? Vá para o Google e pesquise. Se você não... Eu podia dizer aqui, mas eu vou encurtar a sua oportunidade de aprender e conhecer a história. Eram coisas atrozes. Estupravam crianças de 4, 5, 3 anos, que eram negras. Tinham que estar lá a serviço deles, sabe, os brancos. O poder branco. Poder branco, porra nenhuma. Que poder branco. E brasileiro aplaudindo o poder branco. Me poupe. O brasileiro, tirando o sul do país, que vem de origem italiana, espanhola, embora eu seja de origem alemã, espanhola, negra, índia, eu sou portuguesa. Eu me considero uma mulher miscigenada. Miscigenada e absolutamente aberta a todas as religiões. Eu sou dessa. Mas eu sou uma mulher com muita fé em Deus. Eu digo a vocês, se eu puder falar com Deus, se eu pudesse falar com Deus, hoje se eu pudesse falar com Deus, eu diria a Ele, Deus, me leva logo. Não quero morrer não, mas assim, a minha decepção com as pessoas, com o mundo é tão grande, é tão intensa, que eu me pergunto o que é que eu estou fazendo aqui, eu estou desbotada nessa fotografia. Sabe, são crianças morrendo na guerra da Ucrânia, aí veio Putin, que desafia o mundo com a arrogância, do alto da arrogância dele e da herança hitlerista que ele traz na veia. Certo? Daí vem Netanyahu, que incorpora Hitler e fala em nome também de Jesus. Será que o povo israelense acha que isso é seguir os passos de Jesus? Será? Será, gente? Nós temos Trump, nós temos Putin, nós temos Netanyahu e temos parte do povo brasileiro aplaudindo todos eles. Porque o palestino tem que morrer. Ora, vivemos num país onde tem tanto bandido. Nós todos temos que morrer por isso? Eu não votei nesses bandidos. Mas será que é justo? Será que é justo? A maioria votou, e se eu vivo numa democracia, eu tenho que respeitar. Mas o triste para mim é saber que a maioria votou em tanta coisa horrível. Sim, Lula pode estar errando em muitas coisas, pode estar derrapando em muitas coisas, ele é um senhor, sim. Se quiserem chamá-lo de velho, chamem, problema de vocês. Agora, ele está vivendo um mundo que é novo para ele. A guerra hoje é terrível. Já falei sobre isso, não vou ser repetitiva. A única coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que está na hora de se fazer uma organização de pessoas humanas que vão às ruas gritar contra o genocídio, sim, de Netanyahu. Fala aí a palavra alto para você. Genocídio. Vai ao Google e pesquisa o que significa genocídio. É algo horrível. Nós temos pequenos genocidas em todos os lugares. Tem pessoas que, se pudessem nos matar por a gente falar de amor, de tolerância, de perdão, de respeito ao próximo, querem nos matar.
Mas eu sou uma bangtan da vida, que nem o BTS. Eu sou uma mulher à prova de balas. Sabe por quê? Porque eu visto a armadura de Deus a cada dia que eu acordo, porque eu preciso enfrentar o mundo, esse mundo podre, fedendo a chorume, mal cheiroso, de pessoas mentirosas, de pessoas invejosas, de pessoas baixas que se vendem, que tem uma ideologia mortal, que quer ver o outro morto, que quer ver o outro estirado assim, que quer matar B, C ou D, e tem aplauso de muitos. Mas aí eu respiro fundo e penso, eu criei 2 filhas maravilhosas, éticas, conscientes, graças a Deus. Aí hoje para levantar foi difícil, meus amores. E hoje eu tive que vestir a armadura de Deus e me levantar na marra. Não estou doente, não. Cheguei de um passeio maravilhoso, estava tão feliz. Eu acho que aquela paz toda que eu olhava todos os dias e me fazia pensar, o mundo podia estar assim. Aí ter que voltar para essa realidade é muito ruim. E ainda acordei com a notícia da morte de um ator coreano, o Sr. Choi. O Sr. Choi trabalhava em tantos doramas. Engraçado, ele era o meu modelo de homem. Eu nunca fantasio com eles não, mas com ele eu fantasiava, ele tinha a minha idade. O Sr. Choi morreu, se foi. E eu não vou ter mais a interpretação fantástica dele. Me deu tanta tristeza, mas ao mesmo tempo me deu tanta inveja, sabe? Porque ele combatia o genocídio, ele combatia as guerras, ele nas entrevistas dele combatia a violência. Isso me fazia encantar. Ele se foi. Mojica se foi. Tanta gente maravilhosa aí, indo. E o que é que vai ficar aqui? O joio? Estejam certos de uma coisa, meus amigos, a fé é uma coisa muito importante. Mas quando você tem uma fé amorosa, que respeita a fé alheia, não agride, não fica botando defeito, coisa feia, você fica usando parágrafos, versículos, passagens bíblicas a seu favor. Elas foram ditas em outros contextos, para que as pessoas pudessem entender e colá-las dentro do contexto do mundo e não do seu particular. Porque Deus não veio deixar, Jesus não veio deixar aqui tanta coisa maravilhosa para os sãos, mas para os doentes. Eu ouvi há pouco tempo alguém que me disse o seguinte: por isso que nós somos os escolhidos. Como assim? Porque nós somos cristãos. E eu respondi, mas eu sou cristã. Você não. Você é católica, não é cristã. Tá bom. Que Jesus julgue. Que Jesus faça acontecer. Porque eu sigo os mandamentos dele. Só de uma pessoa dizer isso já mostra o nível de arrogância. Que engano. Que engano, meus amores. Que engano. Um bom dia para todos. Uma boa tarde. Uma boa noite. A depender da hora que você se der o trabalho de assistir essa live. Tchau, tchau.